Provérbios 31. Vamos ler os versos 10 e 11. Provérbios 31, 10 e 11. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos meditar um pouco aqui hoje, refletir um pouco, né? Embora nós estejamos em poucos, mas vamos refletir um pouco sobre a mulher virtuosa. Estive pensando, lendo alguns textos na Bíblia hoje, e vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui, que é muito importante. Depois, numa outra oportunidade, a gente fala sobre os homens também, né? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, não só para a Bíblia, mas também para a história, nós encontramos muitas mulheres, né, que se destacaram ao longo da história. E ao contrário do que muitos dizem, que a Bíblia é um livro machista, mas a Bíblia, ela traz muita ênfase para as mulheres, muito destaque. Haja vista o próprio ministério de Jesus, que nós encontramos mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia não diz que homens sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia diz que mulheres é que entregavam suas fazendas, suas posses, né, para que o ministério de Jesus pudesse ter o sustento necessário. E no decorrer da história, a gente encontra muitos relatos de homens notáveis que se destacaram muito na história, e eles atribuíram, existem muitos testemunhos desses homens notáveis, que eles atribuíram o seu sucesso ou às suas mães, ou então às suas esposas. Essa semana mesmo eu estava vendo um testemunho, que estava na rede social, um artigo sobre Thomas Edison. Os irmãos sabem quem é Thomas Edison, né? É o inventor da lâmpada, um dos maiores inventores que já existiu. E a história diz que um dia, quando ele garoto ainda, ele chegou da escola com um bilhete do professor, e a sua mãe chamou ele e disse assim: Thomas, senta aqui, eu recebi um bilhete do seu professor, eu vou ler para você. E no bilhete estava escrito assim: o seu filho, eu não me lembro o nome dela aqui, é um gênio. Então, mediante toda a capacidade que ele tem e a inteligência dele, nós aconselhamos que a senhora o instrua em casa, porque a nossa escola não é capaz de ter mecanismos, ferramentas para poder instruir ele. E assim ela fez. Ela instruiu ele na escola. Passou muitos anos, né? Thomas Edison se tornou um dos maiores inventores, inclusive a lâmpada. E aí a mãe dele faleceu, morreu. E um dia ele estava pegando algumas coisas dela nas gavetas, e ele achou aquele bilhete, já bem amarelado. E aí ele sentou na cama dela e começou a ler. E quando ele começou a ler, as lágrimas começaram a pingar, porque sabe o que estava escrito no bilhete? Estava escrito assim, o nome dela: o seu filho não pode ficar na nossa escola, porque ele é muito confuso, ele não consegue entender nada do que nós explicamos para ele, e ele tem muita dificuldade, e provavelmente ele não será alguém notável. Então aconselhamos, nós não queremos ele aqui nessa escola, que a senhora ou matricule ele em outra escola, ou então a senhora instrua ele em casa. E naquele momento ele entendeu, né, que o que a mãe dele havia feito, a mãe dele, ela não mentiu para ele, ela omitiu aquilo que
havia sido falado por aquele diretor negativista, e ao dizer aquelas palavras para ele, ela estava falando o sentimento do coração dela, em referente ao seu filho. E ele se transformou então nesse grande homem, né? Thomas Edison. E nós poderíamos destacar muitas mulheres da Bíblia aqui nessa noite, da história da Bíblia, né? Como Ana, como Débora, Isabel, né? Que é a mãe de João Batista, as 6 Marias que a Bíblia cita, né? São 6 Marias. Eunice, Loide, que são a avó e a mãe de Timóteo. Febe, né? Que Paulo faz recomendações. Lídia, aquela mulher vendedora de púrpura. Poderíamos destacar aqui Trifena e Trifosa, outras mulheres, né? Cláudia, Susana, como eu acabei de falar também, que era mulher do procurador de Herodes, né? Que ajudava Jesus no seu ministério. Mas nessa noite, irmãos, eu quero destacar uma mulher também muito conhecida na história, na narrativa bíblica, que é a rainha Esther, que foi uma mulher notável, né? Muito notável, muito à frente do seu tempo, e que participou da história do seu povo de um modo muito ativo, mostrar como que ela mudou a história do seu povo que estava condenado, como que uma mulher virtuosa, ela tem a capacidade dela transformar, não só o meio ambiente que ela vive, mas até da sociedade, não só através da oração, mas através das suas atitudes. Uma mulher virtuosa, ela é mais valiosa do que um rubi. Quem falou isso foi o sábio Salomão. Mulher virtuosa, quem a achará? Ele está fazendo uma pergunta. No texto original, a Bíblia diz assim, ó: quem conseguirá achar uma mulher virtuosa? Está no texto original isso daí, porque o seu valor é muito maior do que o valor dos rubis. E olha que o rubi, os irmãos sabem que é uma pedra preciosa, uma pedra muito valiosa. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa mulher que na verdade não se chamava Esther, ela se chamava Radassa. Esther é um nome que foi dado para ela na Pérsia, né? Nome persa, porque o nome hebraico dela de nascença é Radassa. Essa mulher foi adotada pelo seu primo, né? Mordecai ou Mardoqueu. Ele adotou ela ainda jovem. A Bíblia nos mostra que ela era uma jovem muito bela, muito bonita, né? De muito boa aparência. E quando a mãe dela morreu, então o seu primo, filho do seu tio, a Bíblia chama, muitos pensam que ela é sobrinha, né? Mas na verdade ela é prima de Mardoqueu. Então vamos fazer um paralelo aqui com o texto que nós acabamos de ler, com o capítulo 2 do livro de Esther. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Esther, ele não menciona o nome de Deus. O livro de Esther, junto com Cantares, são os 2 livros da Bíblia que não aparece o nome Deus, a nomenclatura Deus. Só que o conceito de Deus está nesses livros, e a ação de Deus mais ainda, né? A atuação de Deus está. E vamos dar uma olhada no capítulo 2, para a gente perceber aqui, versículo 7, Esther capítulo 2, glória a Deus. Vamos observar algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, falar sobre a mulher virtuosa. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: ora, havia um certo judeu no palácio de Suzã. Suzã é a capital de Elão. Elão era uma província na Pérsia, onde ficava as fortalezas, os palácios dos monarcas persas. O nome dele era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um benjamita, da tribo de Benjamim, né? Que havia sido levado de Jerusalém com os cativos, que havia sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo.
E ele trouxe Radassa, que é Ester, filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Então está aqui, essa mulher ela era adotada, né? Pelo seu primo. E o capítulo 2 de Ester mostra um acontecimento interessante. Depois de Vasti, a rainha persa, ter sido destronada, então foi proclamado no reino da Pérsia um concurso de beleza, mais ou menos parecido com esses concursos que tem aí quando vai se escolher uma Miss Brasil, uma Miss Universo. E esse concurso ele demorou 6 meses de preparação para se escolher uma rainha para ocupar o lugar da rainha Vasti, que tinha sido destronada pelo rei por uma questão que ela se recusou a obedecer uma ordem do rei. E nós percebemos aqui que Ester, irmãos, quando ela fica sabendo, nas entrelinhas aqui daquele concurso, ela não se empolgou com aquele concurso. Ela ficou totalmente num comportamento muito normal, né? Aguardando o que iria acontecer. E quando a gente lê o versículo 8, aqui do capítulo 2, diz assim: assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Regai, que Ester também foi trazida à casa do rei, a custódia de Regai, que é o eunuco, o guarda das mulheres. Ester não foi lá porque ela foi convidada, ela não foi de livre e espontânea vontade, ela foi sob a custódia, sob a tutela daquele que era o eunuco, né? Que cuidava das mulheres do palácio. Ela foi levada lá. As outras já começaram a se prontificar rapidamente. Os irmãos já pensaram se fosse acontecer um concurso aqui em Colina, para escolher a moça mais bela de Colina? Como seria o comportamento das mulheres aqui de Colina, hein? Vamos pensar, né? Eu acho que ia virar um fervo aqui nessa cidade, nas redes sociais, né? Mas a mulher virtuosa, ela não se empolga com esse tipo de coisa, porque o coração dela não está nessas coisas. O coração dela é uma terra preparada para cuidar da sua família e para servir a Deus. Esse é o coração da mulher virtuosa, que Ester vai dar aula sobre isso, né? Então ela teve que ir lá, e eu fiquei pensando que muitas mulheres, né, do harém também, que tinha um harém lá, ficaram totalmente numa efervescência tremenda, né? Ser escolhida a nova rainha. Os irmãos já pensaram? De todo o império da Pérsia. E Ester está ali no meio, pronta para cumprir as ordens que eles haviam dado para ela, né? Quando ela chega lá dentro do contexto ali do harém, Ester chama atenção, não só do eunuco, que era o comandante lá, o chefe, aquele que Regai, né? Que tomava conta do guarda das mulheres, mas ela começa a chamar a atenção também das concorrentes, das próprias concorrentes. Eles perceberam algo diferente nela, porque a mulher virtuosa, onde ela chega, ela chama atenção, mas não pela sensualidade, pelo seu corpo, ela não chama atenção por isso. Às vezes pode até chamar, mas ela é discreta, né? A Bíblia diz que, vamos dar uma olhada em Provérbios 11, 22, vamos ler esse texto, Provérbios 11, 22, olha como diz a palavra do Senhor: como joia de ouro em focinho de porco, ou porca, né? Assim a mulher formosa que se aparta da discrição. Os irmãos sabem o que é discrição? Passar desapercebido, não é? Porque a grande virtude de uma mulher, ela não está no seu corpo bonito. A virtude da mulher está no caráter.
no seu comportamento, na sua postura, na maneira com que ela se comporta na sociedade, na maneira em que ela cuida da sua casa, do seu marido, da sua família, e na maneira com que essa mulher, na maneira com que ela lida com as questões, né? Com as situações da vida, do dia a dia, maneira que ela trata o seu marido, né? Na sua submissão ao marido, que eu já expliquei o que é aqui várias vezes, na maneira com que ela fala com o seu marido, né? Porque às vezes no próprio tom que a mulher fala com o marido, ela já está mostrando que ela está passando por cima da autoridade dele. Isso é muito sério. Vamos fazer sobre os homens aqui também, viu? Não é só sobre as irmãs, não. Então aqui, irmãos, eu quero destacar para vocês 6 características de coragem e de sensibilidade que existia na vida da rainha Esther, dessa mulher. Notável, né? Uma mulher que, como eu disse, estava à frente do seu tempo, que é paradigma, referência para muitas mulheres. E é necessário, né? Porque as referências que tem hoje por aí, chega a dar medo, né? Na mídia, nas redes sociais. Um país, irmãos, que tem como referência, né, uma mulher que, segundo eu fiquei sabendo, ela até foi em Harvard dar uma palestra lá, Anitta. Os irmãos imaginam, né? As referências que tem hoje. Dançarinas de funk, apresentadoras de TV. Então, está faltando esse tipo de referência hoje. E até na igreja está faltando. Porque as referências que estão tendo nas igrejas hoje, está difícil, viu? Então nós vamos ver agora, primeira coisa que eu percebi aqui, lendo o texto, na vida de Esther, é que essa mulher, ela era uma mulher graciosa, preste atenção nisso, mas ela não exibia sensualidade, ela era graciosa, uma mulher que chamava atenção, né? Em qualquer ambiente que uma mulher igual a Esther chegasse, ela ia chamar atenção pela postura dela, né? Feminilidade, não é feminista não, feminina, uma mulher feminina. E quando ela se apresentou lá, esse regai aqui, ele vai providenciar tudo que ela precisava, por causa da maneira dela. Ela foi favorecida, né, naquele momento. Até as concorrentes começaram a prestar atenção nela. A gente está nas entrelinhas do texto aí. E essa mulher, ela não precisou de sedução, ela não precisou de técnicas de sensualidade para conquistar todo o ambiente que ela estava. A postura dela, né? A maneira dela se comportar, ela foi discreta. Nós lemos aqui, ó, como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da discrição. Quer dizer, você colocar uma joia no focinho de um porco e ele estiver lá no ambiente que ele vive, perdeu o valor. Por quê? Porque ele vai se misturar com a lama ali, com aquelas coisas que ele é próprio da natureza do porco, perdeu o valor da joia, né? A joia preciosa, ela tem que ficar, para ela ter valor, ela tem que estar no lugar certo, senão ela não tem valor. E Esther, outra coisa que mostra que ela era discreta, é que ela não falou para ninguém que ela era judia. Ela estava no ambiente da Pérsia, ela não falou. Discrição, irmãos, é uma coisa imprescindível na vida de uma mulher virtuosa. Mulher que ouve mais, fala pouco, ouve mais do que fala pouco, né? Não se envolve em fofocas, né? Infelizmente nós estamos vivendo um período que, até na igreja, né? Parece que a língua coça, né? Mulheres que têm a língua, homens também, as mulheres que têm a língua quente. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 2 de Esther. Isso vai ser repetido no versículo 20 depois. Esther não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. Ela está seguindo a orientação do seu pai adotivo, do seu primo. Olha que mulher prudente, discreta. Tem mulher que você fala para ela, não fala, e que ela vai falar mesmo, né? Conversa de comadre,
Se ela ouvir uma coisa na vizinhança, a cidade inteira fica sabendo depois. Telefone corre, né? Telefone corre. Celular hoje então, Zap. Essa mulher, ela era discreta. Ela não contou a ninguém que ela era judia, porque ele tinha instruído ela: Esther, não vai falar que você é judia. E ela está ali se apresentando de uma forma que era necessário. Ela soube se comportar ali, né? A descrição verbal dela, né? Nós percebemos hoje, irmãos, na sociedade contemporânea, que a descrição verbal acabou, praticamente. A pessoa ouve um negócio aqui, ela já conta ali, tudo distorcido, né? Não tem descrição, enfim, períodos difíceis nós estamos vivendo, né? Esther, ela não tinha os tabloides que tem hoje, a internet, não tinha nada dessas coisas. Mas meus irmãos, imaginam um harém de mulheres? Por que não podia sair ali? Hoje está até difícil para uma mulher virtuosa trabalhar em empresas, trabalhar em fábricas, porque o ambiente hoje é terrível, né? Se fala da vida de todo mundo, e o pior é que tem pessoas que são crentes que se envolvem nisso, né? É isso que não são discretos. Ela acaba entrando no jogo ali, esse jogo dessa sociedade caída que nós vivemos hoje. Então a descrição, ela é muito importante, né? Aprender a guardar as confidências. Às vezes alguém pode confidenciar alguma coisa e nós precisamos guardar. Então, primeiro, graciosidade, sem sedução. Segundo, discrição, né? Uma mulher discreta. Terceira coisa, receptividade para aprender. Os irmãos sabem o que é uma pessoa que é receptiva para aprender? É uma pessoa que ela entende que ela nunca sabe tudo. É uma mulher que, como eu disse no capítulo 10 e no capítulo 2, versículos 10 e versículo 20, ela recebeu a instrução do seu pai adotivo para que não se pronunciasse lá. Ela entendeu que ela não sabia, sempre é tempo para aprender alguma coisa. Ele falou para ela porque ele tinha um motivo, né? Porque os judeus, eles eram odiados ali naquele contexto. Eles eram escravos ali. Inclusive tinha uma festa ali um dia, chamava Pur, que qualquer persa podia invadir a casa de um judeu, naquele dia específico, matar o judeu e pegar o que ele quisesse. Depois da intervenção de Esther, aí mudou de Pur para Purim. Pur significa morte, Purim significa vida, porque a intervenção dela foi tão preponderante, que a partir de então, nunca mais foi mudado o decreto. Não que mudou o decreto, o rei fez um novo decreto, porque a lei dos persas, ela era irrevogável, mas Esther agiu num tempo muito hábil, para que o rei pudesse editar um novo decreto, né, para poder livrar o povo, para que o povo se armasse e se protegesse, não fosse pego de surpresa. Então, irmãos, ela era receptiva em aprender. Tem pessoas que não querem aprender mais, eles já sabem tudo. Às vezes passa a vida toda na igreja e não quer aprender. Não, isso aqui para mim não serve. Eu já sei, eu já tenho a minha maneira de eu me comportar com Deus, Deus já me conhece meu coração, Deus já sabe como que eu devo fazer. Então, nunca escuta conselho, né? No caso dela aqui, ela aprendeu de uma forma muito receptiva aquilo que Mardoqueu foi orientando ela, né? Para que ela fizesse. E tinha até uma forca preparada já para Mardoqueu, e aquele que preparou a forca, que é o Amã, ele acabou indo para a forca que ele mesmo preparou. A Bíblia tem um texto lá em Provérbios que diz: quem abre uma cova, cai nela, né? Quem prepara armadilha para os outros, acaba caindo. Então, irmãos, ela era receptiva para aprender, uma mulher pronta para ouvir, né? Essa mulher, ela mesmo depois que ela adquiriu o prestígio que ela tinha, ela foi notória, foi declarada como rainha, ela sempre ouviu o seu tio, o seu primo Mardoqueu, e ela arriscou a sua vida pelo seu povo, porque entrar na presença do rei sem ser convidada, como ela fez,
Se o rei não estendesse o seu cetro, ela era morta. Mas ela era tão graciosa, tão receptiva, tão discreta, que o rei estendeu o seu cetro na hora para ela e atendeu o seu pedido, né? Então, mais uma coisa: modéstia e autenticidade. Ela era uma mulher modesta, simples, não era orgulhosa, mas também era uma mulher autêntica. Porque, irmãos, se há uma coisa ruim no ser humano em geral, não só na mulher, mas no ser humano, é quando não tem autenticidade, que ele usa máscara, ele não consegue ser autêntico, ele se comporta de uma maneira aqui, mas quando ele está em outro lugar, ele se comporta de outro, né? Como eu já falei para os irmãos várias vezes aqui, como o camaleão, que vai mudando de cor conforme o ambiente, não tem personalidade para ter uma postura única, né? Em qualquer lugar que ele estivesse. Essa mulher era autêntica. Olha o capítulo 2, versículos do 12 ao 15, vamos dar uma olhada. Capítulo 2, do 12 ao 15. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, quer dizer, um ano, né? 6 meses foi só se preparando com especiarias. E segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava, pela manhã ela voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Saasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela, e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar o rei. Ela não exigiu, olha como ela era uma pessoa modéstia, nada além daquilo que Regai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Percebeu? Elas podiam pedir o que elas quisessem, mas ela não pediu mais nada, porque ela era modesta. Ela já era muito bonita e ela era autêntica. Eu vou entrar da maneira que eu sou, na presença do rei, da maneira que eu sou, se comportar em qualquer lugar da maneira que é, com o mesmo caráter, com a mesma personalidade, né? Não ser seduzido pelo fulgor, né? Como eu estou falando para os irmãos, já pensou? Aqui em Colina, um concurso, vai ter um concurso de preparação 1 ano, para ver quem é a mulher mais bonita, e ela vai ganhar um grande prêmio, vai casar com o homem mais rico de Colina, ou então do Brasil, né? Ou então vai ganhar um prêmio, como a Miss Brasil, a Miss Universo, ganha viagens, ganha prêmios de dinheiro, joias. Já imaginaram, irmãos? Essa mulher continuou sendo modesta. Quando a gente lê o capítulo 31 do livro de Provérbios, do 10 que eu li até o verso 31, que é o último, a gente vai perceber as qualidades da mulher virtuosa. O marido confia nela, o marido está tranquilo, o marido é honrado na porta da cidade pelos anciãos, ela é como navio mercante, ela ajuda a trazer mercadoria, quer dizer, provisão para casa de longe. Vocês sabiam que na cultura judaica antiga, o provedor não é o homem, era a mulher? Sabia disso, Andréia? O provedor era a mulher? Então, por isso que quando uma mulher era morta no Antigo Testamento, se ela, por um acidente, alguém matava uma mulher, tinha que pesar um peso em dinheiro lá e pagar uma alta indenização, porque ela era a provedora da casa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher traz de longe, é como um navio mercante, né? Porque ela trazia a provisão de longe. O marido ficava à porta da cidade, negociando, né? Cuidando de algumas coisas de negócio, e a mulher, a provedora da casa. Isso no contexto judaico antigo, ao contrário do que muitos pensam que era o homem que era provedor, né? Então, essa mulher aqui tem muito para ensinar, né? Muitas coisas para ensinar.
comportamento com o marido. Outra coisa que eu percebi na vida de Esther é que ela não se deixou ser levada, ou não sucumbiu pela tentação que estava ao redor dela, né? A superficialidade, egoísmo, sedução, hedonismo, egocentrismo, nada disso nós encontramos na vida de Esther, aqui nas entrelinhas. Ela era uma mulher modesta, desinteressada, manteve a sua autenticidade, né? Não tinha extravagância, modéstia. Como que a Bíblia mostra lá em Timóteo que uma mulher deve se comportar, até na questão das vestimentas, com modéstia, a Bíblia diz lá, né? Com modéstia, recato. E uma mulher, irmãos, eu vou falar para vocês aqui como homem, a mulher, quando ela está bem vestida, ela é muito mais bonita, muito mais recatada, uma mulher que se apresenta bem, né? Tem desenvoltura. Aquela mulher do ex-presidente, Michel Temer, as feministas detonavam ela nas redes sociais por causa do jeito que ela se vestia, porque ela era uma mulher recatada, né? Uma mulher dona de casa, embora ela é rica, mas ela era dona de casa, cuidava do marido, cuidava lá dos filhos, ajeitava a casa, né? E as feministas de plantão ficavam frustradas por ver a maneira dela, a postura, o jeito que ela falava. A mulher, nunca eu vi aquela mulher dando entrevista, né? Uma mulher modéstia, ficava no seu lugar. Então, isso aí chama muito mais atenção, né? Outra coisa, ela era uma mulher bondosa e simpática. Simpatia. Olha o capítulo 2 de Esther, do 15 ao 17, vamos ler. Esther capítulo 2, do 15 ao 17. Quando chegou a vez, já li, mas vou ler de novo, é sempre bom, né? Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para entrar ao rei. Ela não exigiu nada, além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim Esther foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther acima de todas as mulheres. Ela obteve graça e favor à vista mais do que todas as virgens, de